agora já passando para a próxima aula de hoje, né, que vai pegar fogo essa, licenças compulsórias e licenças voluntárias, as leis em trâmite no Congresso. Essa vai ser o Cláudio Barbosa, que é sócio da Casnar, Leonardos, doutor e mestre pela USP, LLM pela George Washington University Law School. Obrigada, Cláudio, por estar aqui com a gente. Obrigado, Isabela. Bom, já estou com voz, acho que já posso compartilhar, né? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Eu acompanhei pouco as outras apresentações, acompanhei bastante essa, e o tema é interessantíssimo, até por isso que eu falei para a Isabela que podia deixar correr, que são pontos realmente importantes. E eu acho que tirar dúvida com a Núbia de bate-pronto é uma oportunidade imperdível. O meu tema, realmente espero que pegue fogo. Se eu fosse tratar, assim, somente dos projetos de lei que estão em trâmite, deixa eu colocar minha apresentação. Eu gastaria acho que 5 minutos, nem isso. Mas a questão não é exatamente os projetos de lei. Eu estou tentando passar aqui, meu mouse sumiu. Vocês estão acompanhando? Estão vendo? Não. Sim? Estamos. Não. Não? Agora sim. Ah, então demorou um pouco para subir. Perfeito. Agora, esse é um tema que ele mexe com os próprios fundamentos da propriedade industrial. Então, quando você entra na questão do licenciamento compulsório, você entra na própria natureza do direito de patente, você resvala em outros direitos, você resvala na questão da importância econômica da patente em vários segmentos. Então, realmente, é um ninho de vespa, né? Então, você vai ter... não tem como acomodar esse elefante sem tocar em vários interesses. Então, nesse ponto é muito interessante. Essa possibilidade de discutir de um tema específico, poucos artigos da lei, todo o sistema de propriedade intelectual. Então, eu acho que realmente é fascinante. Se eu pudesse apresentar em 5 minutos, eu falaria desses daqui. É isso que está em trâmite. Inclusive, o PL 12, que foi convertido na Lei 14.200 de 2021 no ano passado, o veto estava em pauta antes de ontem, mas foi retirado. Então, eu estava acompanhando para poder trazer para vocês uma novidade de última hora, mas isso não aconteceu. Não, o veto foi retirado de pauta, então continuamos dessa forma. Volto a esses pontos depois, porque eu vou ter que explicar o que é licença compulsória desde lá de trás. Eu acho que não dá para falar a licença compulsória só na 9279, sem voltar para o básico, que no alicerce do sistema que é a Convenção de Paris. A Convenção de Paris, quando ela foi criada, aliás, até antes da Convenção de Paris, isso existia nos tratados bilaterais, que a Convenção de Paris procurou resolver no final do século XIX, ela olhava as licenças obrigatórias como uma forma de prevenir abusos, claro, né, isso já estava lá, acho que já uma revisão de AIA, eu acho, ou certamente na de Estocolmo, mas também era um ponto em que ela foi colocada a licença obrigatória como uma solução para a caducidade. Enquanto na marca eu tenho a caducidade e a obrigação de uso de bate-pronto, não usou, você perde a marca, ela caduca, a patente, eles colocaram um remédio. Falaram, não, antes da caducidade, que também está prevista para patente, também está previsto na Convenção de Paris, você tem que pedir uma licença compulsória. Né? Tem alguns prazos, você tem que dar algum prazo para começar a comercialização daquela invenção, e também algumas concessões. Ela sempre foi parte do
dos bens daquela empresa, né? Então, ela sempre foi transmissível juntamente com a empresa e não de uma forma isolada. Isso é uma discussão também antiga e que a gente volta para os primórdios da propriedade intelectual, em que medida um direito de propriedade intelectual fazia parte da Hacienda, fazia parte do goodwill, fazia parte do fundo de comércio, para usar como nós consideramos, ou ela é um direito destacado à parte? Eu tiro a patente e comercializo a patente. Nós temos alguns resquícios ainda disso. Com o nome empresarial, nós temos um resquício ainda na Convenção da União de Paris. Pouco a pouco, o direito foi evoluindo e o direito de propriedade intelectual ele foi se destacando. A questão da licença compulsória permanece junto com o goodwill, ainda na Convenção de Paris, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Já faço um salto de quase 100 anos, né, da Convenção de Paris para o antigo CPI, para 5772 de 71, em que ela replica a licença compulsória da Convenção de Paris. Se eu não me engano, ela tinha uma falha, isso em virtude, como a revisão de Estocolmo só entrou em vigor em 91 e o CPI se espelhou numa revisão antiga, não existia ainda a questão do licenciamento, da licença compulsória prévio à caducidade. Então, para aqueles que são velhos como eu e começaram a advogar e estudar ainda no âmbito da 5772, nós vimos muito pedido de caducidade de patente, né? Era uma estratégia que se utilizava sem a licença compulsória, né? O resto era mais ou menos a mesma coisa, e daí já passo para o TRIPS, né? Acho que o TRIPS foi um momento central na discussão. Vocês já tiveram apresentação sobre o TRIPS, mas a licença compulsória, ela realmente foi discutida ali e já com uma forma mais detalhada. No artigo 31, ele coloca esses parâmetros que vocês estão olhando na tela, né? O usuário pediu autorização do titular, né? Ela está vinculada a um caso de emergência nacional, extrema urgência ou uso público não comercial, nós veremos isso. O alcance e duração do uso é restrito ao objetivo para o qual foi autorizado, continua não exclusivo, não transferível, predominantemente importante para suprir o mercado interno do membro que autorizou, isso depois foi rediscutido em Doha, válida enquanto as circunstâncias existirem, ou seja, é sempre um remédio temporal, uma remuneração adequada e sempre sujeito a um recurso judicial. Esse é um ponto que às vezes escapa, às vezes eu não vejo. Somente um housekeeping. Eu estou só com uma tela, eu não vejo perguntas, né? Então, se me interromperem, por favor, interrompam por áudio de voz, mas como vocês preferirem, qual foi a prática. Mas eu não consigo ver o chat se está tendo alguma coisa. Tá? Passando já, o TRIPS, que estava em discussão, já foi a fonte, a matriz para a 9279, a nossa lei de propriedade industrial. Tá? E aqui eu vou não só falar da licença compulsória, eu vou falar um pouco da licença voluntária. A licença voluntária, ela sempre teve espelhada, assim, até na 5772, em outros diplomas, e estou falando mundo afora, tem direito comparado, não necessariamente existe um capítulo para uma licença de patente. Tem algumas peculiaridades, sim. E aqui, né, em artigos 61 a 67, nós estamos tratando de algumas peculiaridades. A primeira delas é a equiparação do licenciado ao titular das patentes, né, até para a defesa dos direitos. A questão de averbação do contrato para produzir efeito perante terceiros, que também existe, ela não é muito diferente do registro de qualquer outro documento, num cartório de títulos e documentos, para efeitos jurídicos. Mas tem um efeito muito importante,
E agora eu volto para a década de 50, 60, 70, 80, que muito da legislação de controle de tecnologia foi criado e foi discutido, que é realmente o controle das transferências de tecnologia. Vou fazendo um parêntese, eu acho que até a década de 50 no Brasil era mais ou menos um território livre, né? Existia pouca interferência no controle e licenciamento de tecnologia. Isso foi montado realmente a partir da década de 70, mas já no final da década de 50 se percebeu que existiam alguns abusos. Quando o Brasil adotou a política no modelo de substituição de importação para desenvolvimento tecnológico, e era muito barato remeter royalties, e às vezes não tão barato remeter dividendos e lucros, existia o que o que se chamava na época da remessa disfarçada de lucros, muitas vezes por royalties, né? Então, ali foi o primeiro controle, né, das remessas, o controle do licenciamento, e era feito não exatamente pelo então DNPI, mas muitas vezes pela SUMOC, que não existe mais, hoje está incorporado pelo Banco Central. Por isso nós temos, ou tínhamos ainda, né, aparentemente, temos alguma discussão com isso, houve um desmonte paulatino dessas construções para adequação e modernização da legislação cambial, mas existia um controle de câmbio e, e restrições tributárias para remessa de tecnologia, inclusive para licença de patentes. Então, por isso que você tem toda essa volta para explicar um pouco o contexto do contrato averbado no INPI. Então, era um fim censitário, né, identificar quais eram as tecnologias, um controle de royalty vinculado especialmente a uma questão fiscal e a uma questão cambial. Alguns anos atrás, o próprio INPI devolveu para a Receita Federal o exame da questão tributária, e agora, recentemente, houve uma alteração na legislação cambial com efeitos nisso também. Mas o que é importante na licença voluntária, na verdade, e que eu vi poucas vezes, aliás, confesso, nunca participei de uma oferta pública de uma patente pelo INPI, que é o que trata os artigos 64 e 67 da lei. Na prática, funciona da seguinte forma: um inventor pede ao INPI que ele ajude no licenciamento da sua patente. Com isso, ele tem uma redução no valor das anuidades e, em tese, ele teria um mercado enorme. Na prática, eu acho que o legislador da época teve as melhores intenções. Agora, é muita coisa para o INPI. Eu acho que a licença voluntária, ela foge um pouco do INPI, e nos últimos anos nós temos visto que o próprio desenvolvimento do mecanismo de startups e captações e aceleração de inovação acaba suprindo isso de outra forma. Por isso que a questão da licença voluntária, e eu estou falando que está no título da aula que me pediram, mas acaba sendo um aspecto menor desse licenciamento como um todo, né? Ele é quase mais uma curiosidade legislativa do que um impacto realmente no licenciamento, no desenvolvimento da tecnologia e na própria concessão de patentes. A coisa realmente pega com o licenciamento compulsório. Eu acho que essa é o grande ponto, e quando nós entramos nos artigos 68 a 71 da lei. Né? E voltando, eu estou dando o panorama histórico legislativo para falar dos projetos e para falar especialmente do último projeto de lei e de toda a discussão. Eu acho que tocar na questão da licença é exatamente quando eu começo a balancear um direito de exclusividade, que é dado pelo Estado, é o direito da patente, outros direitos, então, direito de exploração, um eventual abuso de direito do titular da patente, que pode ocorrer em algumas situações,
um abuso de poder econômico, além das questões tradicionais, que estavam lá no final do século XIX, que era a não exploração do objeto, que era a grande preocupação, e por isso que você tinha caducidade, e depois, antes da caducidade, foi inserida a licença compulsória. Qual que era? Você conceder um exclusivo, né, um direito de exclusividade, e o titular sentar em cima. Pensando com os olhos do século XIX, eles não estavam pensando exatamente em questões de saúde pública, que é onde nós vamos resvalar, inevitavelmente, pandemias. Eles estavam pensando em questões de indústrias que seriam realmente importantes para um país e poderiam ser bloqueadas. Imagina numa situação em que a própria lei da SA, ela não protegia o nome empresarial, porque na cabeça do legislador, eu estou falando do legislador do século XIX, começo do século XX, ele falava que algumas empresas exigiriam um montante de capital tão grande para uma sociedade anônima, que eu não teria duas estradas de ferro, eu teria uma Companhia Brasileira das Estradas de Ferro e acabou. Né? Uma siderúrgica nacional, não existiria uma segunda, porque para a cabeça da época, o capital era tão grande, tão grande, tão grande, que existiria só uma. Nesse contexto de monopólios para indústrias de base, uma patente que bloqueasse um país por 20 anos era uma coisa absurda. Era o conceito econômico no qual foi desenhado a Convenção de Paris e foi desenhada as primeiras legislações de patentes, daí eu acho que daí estou voltando muito no tempo para vocês, mas eu acho que a última lei de patentes de 1892 aqui no Brasil, né, que se adaptou à primeira Convenção de Paris, a primeira versão da Convenção de Paris, ela tinha esse contexto econômico, que não é mais o nosso contexto atual. Evoluímos e muito, muito além do que se previa. E isso, de certa forma, acaba sendo contemplado com outros matizes na não satisfação das necessidades de mercado. A questão da dependência, né, que é do artigo 70, é a famosa licença cruzada. Né? Então, você pode ter uma licença compulsória. Imagino que vocês já tenham discutido a questão de patentes dependentes, não reivindicação dependente, né, que estava muito bem detalhado na apresentação da Núbia, mas patentes dependentes, isso é inter-relação. Aí sim, também, um titular de uma patente, de uma tecnologia inicial, poderia bloquear todo um outro desenvolvimento, e cabe sim uma licença compulsória. Eu não vi para valer uma discussão nesse tipo aqui no Brasil ainda, nós já vimos em outros países. E, finalmente, a questão de emergência nacional e interesse público. Né? São dois conceitos diferentes. O próprio interesse público também é um conceito constitucional em tese, mas que merece uma discussão de horas e horas afim. Como nós chegamos na licença compulsória? Ela sempre existiu? Né? Eu acho que ela realmente começa a chamar muita atenção com a questão da AIDS, a pandemia da AIDS. Eu lembro que houve algumas ameaças anteriores de licenciamento compulsório, várias discussões sobre licenciamento compulsório, gerou uma discussão grande na OMC, que a OMP, claro, participou a fundo, e no Brasil o ápice foi o decreto 6.108 de 2007, com a licença do Efavirense. É interessante notar que não se seguiu o padrão de uma licença compulsória clássica, de alguém entrar com pedidos, estabelecer, ser publicado, ter um contraditório. Foi via decreto. Né? Foi justamente considerando um interesse público e uma emergência. Via ato do executivo. Depois disso, claro que o próprio avanço tecnológico no tratamento de AIDS
e a estabilidade que se seguiu com relação a isso, eu acho que deixou o assunto dormente. Se eu pudesse voltar, eu não vou voltar para não me perder, mas muitos daqueles PLs que eu mostrei, daquela cadeia enorme, está vinculado a isso. Eles nascem até foram todos aglutinados num projeto de lei do Alberto Goldman, de 1999, para vocês terem uma ideia, razoavelmente antigo, e todos estão pendurados naquela árvore. Mas com a Covid-19, o assunto voltou à tona. Então, virou de novo um assunto do momento. E os projetos de lei começaram a pipocar. Teve o 1320 de 2020, que, parênteses, é interessante notar que o artigo 71 na redação anterior, não tão anterior assim, do começo do ano passado, ele deixava muito para o executivo. Né? Então, ficava na mão do executivo a questão da declaração de emergência, o interesse público. Então, todo o sistema acabava um pouco amarrado. Inteiramente na mão do executivo, não. Obviamente que existiam a possibilidade de ser iniciado o processo de licença compulsória via INPI. Mas, na prática, não foi o que aconteceu. Né? A gritaria, né, ela foi direto para o parlamento, foi direto para o Congresso. Então, ao lado daquele, do projeto, esse, se eu não me engano, eu não lembro de quem era esse, o 1320, o 1184 da Jandira Fegali, né, já mencionando direto a questão da epidemia, da Covid, e pedindo uma concessão de licença para facilitar o acesso a medicamentos, diagnóstico, dispositivos e tudo mais o que fosse necessário. É interessante que a gritaria não foi em vão. Né? Dentro daqueles vários projetos, tinha muita coisa muito esquisita, né, nos projetos de lei em discussão, mas eles foram aglutinados, de certa forma, num novo projeto. E notem que entre a apresentação desse projeto de lei, que é o 12 de 2021, em 7 de julho de 2021, para sua aprovação em 13 de agosto de 2021, foi muito rápido. Nós estamos falando de, acho que em trâmite real foram 25 dias, em trâmites formais, 30 e poucos dias, da entrada no Congresso para aprovação. Ou seja, a jato, né? Para qualquer parâmetro em termos de projeto de lei, é a jato. E o que o PL 12 trouxe? Transformado já agora já estou analisando a Lei 14.200 de 2021. O que para mim é interessante, né? Depois nós vamos entrar nas especificações, mas no caput ele coloca emergência internacional, enquanto na anterior era só nacional, e acrescenta, ao lado de ato do Poder Executivo, o reconhecimento de estado de calamidade pública em âmbito nacional pelo Congresso Nacional. Então, foi claramente uma intervenção do Legislativo no Poder do Executivo. Então, foi um jeito do Congresso falar, Poder Executivo, aqui eu também quero ter voz, né, para realmente poder acelerar e a sociedade não ficar refém de um poder único. Ainda que exista o processo, tem que fazer ressalva, via INPI, a que qualquer pessoa, qualquer interessado tem acesso. É que nós sabemos que é um processo um pouco mais lento, eu acho absolutamente legítimo, mas não é essa a graça. Eu sei que o ponto central de discussão, o que sai no jornal, o que chama atenção é a emergência nacional, é a calamidade, é a questão de saúde, e não aquela licença compulsória de um telefone celular ou de um protocolo de Wi-Fi ou um parâmetro de Bluetooth, que são coisas assim que não dão primeira página, né? E nem mexem com o Congresso. Mas, prosseguindo, né? Qual que é o novo trâmite? Né? O que mudou aqui?
o, foram trazidos alguns parâmetros adicionais em termos de remuneração. Então, já está mais ou menos ali previsto quanto vai ser pago, né? Antes isso ficava para uma negociação, etc. E mais do que isso, abriu-se a possibilidade do Poder Executivo criar um grupo de trabalho com universidades e pessoas para o mapeamento de determinadas tecnologias, né? Esse mapeamento, digamos assim, seria uma espécie de blacklist. Eu vejo isso como uma luz amarela para os titulares de patente, fala, opa, sua patente, sua tecnologia está listada ali, fique esperto. E, de certa forma, a lei permite que ela possa sair se houver uma negociação, ou seja, é uma espécie velada de uma forma velada do governo dizer, sua patente entrou nessa lista, você tem uma luz amarela, por favor, negocie, vamos sair dela. Se você negociar e nós chegarmos em termos razoáveis, eu tenho o poder de tirá-lo da lista, né? É mais ou menos esse que foi o padrão pensado no artigo 71. Isso está, né, nesse tópico que eu mencionei, especialmente quando você tem exploração direta ou um licenciamento voluntário da patente. O voluntário aqui, no termo do artigo 71, posso estar completamente enganado, mas ele não está vinculado ao licenciamento voluntário dos outros artigos da própria 71. É um licenciamento, é um voluntário não no sentido legal, mas um voluntário no sentido popular da palavra. Ou contratos transparentes de venda, ou seja, você vai abrir o contrato, tá? Você vai abrir a forma de licenciamento, quanto tem sido pago, qual o volume, etc. Aqui, seguindo, opa, só para fazer um parêntese no 71A, que é a questão de exportação. Se vocês lembram, desde da Convenção de Paris até TRIPS, num primeiro momento, estava muito focado para o mercado nacional. Depois de Doha, houve a abertura para exportação em determinadas circunstâncias, e o 71A diz isso, por razões humanitárias, em termos de tratado internacional, pode ser feita a exportação a países com insuficiente produção. Desculpem, eu devia ter desligado o celular, não desliguei. Particularmente no setor farmacêutico. Essa era, se vocês lembrarem bem do auge da epidemia da AIDS, era o objetivo do Brasil licenciar países, especialmente na África e outros países que não tinham uma industrialização adequada. Era esse o objetivo no qual Índia, o grupo formado na época, especialmente Índia e Brasil, surfavam. Aqui eu tenho a questão dos pontos de veto. E isso que estavam na mesa, né, na pauta do Congresso antes de ontem. E aqui é uma questão, eu acho que realmente houve um excesso no projeto de lei, que é a tecnologia, informações que não estavam exatamente inseridas dentro de um pedido de patente, né, como resultados de testes, dados necessários à concessão ou registro pelas autoridades competentes, né, e materiais adicionais, ou seja, o que ficou fora do artigo 71 no veto, essa transferência de tecnologia forçada, aquilo que estava além da patente, que o titular também deverá fornecer. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui é a execuibilidade dessa disposição.
assim, eu lembro, né, de algumas discussões, claro que o trâmite foi muito rápido, mas você viu os discursos e artigos sobre licenciamento de trade secrets, o licenciamento compulsório de trade secrets. Primeiro que se é segredo, exatamente como você vai delimitar, como você vai executar isso? Né? Qual a prova? Para mim é uma coisa um pouco até surreal. Claro que você tem a questão e entra nas informações de medicamentos fornecidos para a Anvisa, por exemplo, na questão de dados de clínicos, de estudo, que são protegidos também no âmbito do TRIPS, mas realmente eu acho que existe um certo abuso. Eu realmente não sei o que vai acontecer, nós esperávamos uma solução para esses dias, mas deve acontecer nessa semana, na próxima semana, nos próximos meses. Né? Voltando agora à questão do corpo como um todo, né? O que está sendo apresentado no Congresso, além do 12/2021, né, que já foi incorporado, é muito pouco. Quando nós olhamos o PL do 139 de 99, no qual todos esses outros estão aglutinados, é mais do mesmo. Vários pontos do PL 12 incorporaram pedaços desses projetos de lei, né, e foram todos aglutinados. Difícil dizer o que vai acontecer, mas eu tenho a impressão que isso tudo tende a morrer. Por que que não morre? Porque você tem várias questões que são pontos de honra, são questões muito mais políticas do que técnica legislativa, que eles são sendo recuperados a cada nova legislatura. Por isso que você tem um PL de 99 ainda em andamento, o 3562 de 2000, o 5176 de 2009. Você tem 3 PLs, isso vou tratar de forma separada, que estão fora do PL12. Era o Paulo Paim que apresentou. Eu já tinha falado que não lembrava o nome, está aqui, né? Está na minha cara. Né? O PL 1650 do João Daniel, ele me chamou atenção, eu achei curioso. A minha primeira área de estudo assim, acadêmico é direito internacional, por isso que eu gosto da Convenção de Paris, por isso que eu gosto de TRIPS, e por isso que eu não consigo olhar propriedade intelectual, propriedade industrial, sem ver todo esse panorama internacional. E um PL que suspende obrigações do TRIPS, assim, por conta de por melhor que seja a justificativa, tem uma técnica legislativa muito pobre, assim, sem contar toda a questão do poder de celebrar tratados, como ele se divide, qual que era o procedimento. Então, é uma coisa, acho que muito apelativa para determinado segmento social, mas sobre técnica legislativa e juridicamente falando, é um PL muito ruim. Eu achei até curioso que o parecer pela rejeição nem pegou nisso. Né? Quando eu vi já tinha um parecer de rejeição, e eu fui olhar, ele falava que, na verdade, ele tem que ser rejeitado porque porque já se superou a questão do mínimo de 80% de imunização. Então, é outro argumento jurídico pobre, mas vamos lá. Enfim, ele continua em andamento. O 3118, Jéssica Salles, ele foca numa coisa completamente diferente e que também, sob o ponto de vista de técnica legislativa, de propriedade intelectual, é muito pobre. Né? Ele coloca a questão dos psicofármacos. Eu acho que ele tem um mérito com relação à inclusão de psicofármacos na lista Rename, e esse mérito o PL tem. Agora, dar uma licença compulsória no meio desse projeto é uma coisa um pouco sem sentido, mas está lá. Né? Se vocês fizerem uma busca de projetos de lei com licença compulsória, vai aparecer. Ele está em trâmite ainda, nada que chame a atenção.
E, por último, esse projeto de lei 2695 também ele tende a morrer, porque ele já foi completamente contemplado no 12 de 2021. Então, voltando aqui para o panorama geral, se o tema da minha apresentação fosse simplesmente os projetos de lei vinculados a licenças voluntárias e compulsórias, eu teria muito pouco a falar, porque o grande projeto de lei já foi apresentado e já foi aprovado. Você tem um resquício importante que foi vetado, importante porque juridicamente, no meu ponto de vista, na minha avaliação discutível, em veto, sendo a ser reapreciado pelo Congresso. Todo o resto, na prática, ele já foi implementado. Eu vejo que esse grande bloco tende a morrer ou definhar bastante, e inclusive os outros dois PLs, o 1650 e o 2695. O 3118, ele pega de raspão, mas não é o grande foco. Também entendo que o Congresso deve dar, se for aprovado, ele deve dar uma ajustada e tirar o licenciamento compulsório ali das determinações. Esse tema, ele é instigante porque ele toca nas raízes, vou voltar ao meu começo, na raiz da exclusividade de um direito de propriedade intelectual, ele toca na essencialidade e outros direitos, ele toca nos limites da exclusividade, abuso de poder econômico, matizes de desenvolvimento econômico e política industrial. Se nós tivéssemos ainda no governo Dilma, em que a política industrial era a chave ainda do setor de patentes, então houve muita discussão nesse sentido, uma nova política industrial. Nós também estaríamos falando nisso, que era lá na origem um dos grandes focos, mas são todos temas sensíveis, temas instigantes, e o debate é grande. Corri um pouco, eu vou encerrar a apresentação, mas eu fico à disposição e volto com a apresentação, dependendo das perguntas. Cláudio, muitíssimo obrigada. Palestra brilhante, com dados atuais, situações que ainda estão em andamento, né? Então, trouxe o que tem de mais recente em discussão para os alunos que continuaram aqui acompanhando essa discussão no chat, eles participaram ativamente. Então, muito obrigada pela sua contribuição, muitos elogios aqui para as suas informações. Eu vou aproveitar, e fizeram aqui algumas perguntas, vou aproveitar então esses minutos finais para te passar as perguntas, tá? E algumas eu já vi aqui que foram respondidas entre eles, então não vou fazer. A primeira que teve foi a da Larissa, e ela pergunta se, ela fala o seguinte, a alteração para ter a previsão com o Congresso Nacional, né, como uma das hipóteses de reconhecimento da calamidade pública, não foi uma forma de adequar ao que é previsto na Constituição Federal, que diz lá no artigo 49 da Constituição, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública? E aí eu vou aproveitar, antes de passar a palavra, só fazer um esclarecimento que, pelo menos é o meu ponto de vista. O artigo 49 da Constituição Federal diz que compete ao Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública, mas ele não fala absolutamente nada sobre licenciamento compulsório. Então, ele fala que cabe ao Congresso decretar calamidade pública. Se a calamidade pública vai ter o efeito de poder gerar um licenciamento compulsório ou não, é uma história completamente diferente. A Constituição Federal não fala nada sobre licenciamento compulsório. O único artigo da Constituição Federal que fala sobre propriedade intelectual é lá um dos incisos do artigo 5º, que fala do privilégio, etc. Fora isso, não tem mais nada sobre propriedade intelectual ou licenciamento compulsório na Constituição. Só um esclarecimento inicial. Te dou a palavra, Cláudio. Obrigado, Caroline. Eu acho que eu vi a questão aqui também, e é uma pergunta instigante. Eu concordo com você, Caroline. A Larissa colocou o termo adequar, né? Eu acho que adequar é um pouco forte, né? Porque
acaba não sendo, é preservado, claro, o direito do Congresso, e não existia, né, uma vinculação entre a calamidade e a licença compulsória. Agora há, né? Agora nós teremos. Então, há uma adequação nesse sentido. A minha leitura da modificação da velocidade do Congresso foi justamente, aqui, vou repetir aquilo que eu já falei, foi uma tentativa tentativa não, foi o Congresso conseguiu tomar as rédeas também, ele não excluiu o executivo, né, mas ele conseguiu tomar as rédeas de um eventual licenciamento compulsório, porque ele vincula o licenciamento compulsório à calamidade, né? Então, no caput de 71, está reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, né? Enquanto que fica ainda a questão que é um pouco mais fluida do que é emergência nacional e o que é emergência internacional. Sempre esses conceitos fluidos têm abrem porta para uma discussão, né, para inúmeros tons de cinza, né? Larissa, espero ter respondido esse ponto. Eu queria complementar, na verdade, porque essa alteração foi feita por uma emenda constitucional no início de 2021, porque antes toda essa parte de calamidade pública era feita pelo Poder Executivo, e eu acredito que o PL estivesse pelo Poder Executivo ali, inicialmente, justamente porque não tinha essa alteração, e até porque, embora realmente a Constituição não fale especificamente em propriedade intelectual, nem a lei ali nesse artigo 71 para mim fala. O que está vinculado é que, se o Congresso Nacional decretar, daí eu posso ter uma hipótese de licença compulsória, mas não que isso dependa do Congresso para eu ter a licença compulsória. Não sei se meu raciocínio foi claro. Estou tentando entender. Concordo com a questão da emenda constitucional, não tem esse ponto, mas eu estava focando mais na LPI, e quando eu disse que o Congresso, de certa forma, se colocou também no direito, é porque antigamente era só ato do Executivo, né? Você tinha qualquer pessoa, claro, seguindo o processo tradicional, né, um procedimento tradicional de licença compulsória, qualquer um pode entrar, fazer um pedido, né, dentro da lei, no big deal, né, quanto a isso, mas o que me chamou a atenção no caput foi justamente isso, ele inserir o reconhecimento de estado de calamidade pública pelo Congresso, e nesse ponto eu estou totalmente de acordo com você, foi uma adequação, sim, né? Ele se adequou. Mas eu vejo muito mais do que uma adequação. Eu vejo como não é só você, eu também quero falar isso, e se eu decretar, eu vou poder. Não é que eu vou pedir a licença compulsória, eu posso ter o gatilho, né? Eu tenho como criar um gatilho para isso. Porque o termo de interesse, emergência nacional e emergência internacional, para mim é muito fluido. Não é algo tão simples assim. Você vai abrir uma janela grande de discussão, enquanto calamidade pública não. Daí está bem definido. Larissa, espero ter atendido. Era isso, muito obrigada. Oi, Carolina, acho que você está no fechado. mudo. Ah, tá, desculpa. Eu vou continuar com as perguntas do chat e aí depois eu dou a palavra para o Átila e para a Camila, tá? Só para seguir a ordem aqui. São breves perguntas do chat. Surgiu essa discussão, foi até do Átila. Cláudio, se seria possível licenciar objetos de segredo industrial, embora seja algo que pareça paradoxal. Você tem algum comentário sobre isso, opinião? Que não está na lei, né? A lei fala em licenciar patentes. Não está na lei. Eu acho muito complicado, até pela própria dificuldade de objeto. Assim, em tese, pensando junto com vocês e construindo junto com vocês, uma das hipóteses de licenciamento compulsório é o abuso de direito, abuso de poder econômico. Em tese, se um segredo empresarial
gerasse um desbalanço absurdo em qualquer sistema econômico, sei lá, eu não consigo imaginar, mas você conseguiu um motor a fusão, teve o teste da fusão em dezembro, que ontem divulgaram os resultados, né, que foram interessantes, mas supondo que eu consegui desenvolver um reator de fusão a frio, né? Então eu tenho, está em segredo, agora eu tenho um poder de gerar energia a custo zero de forma ilimitada, eu vou acabar com todas as matrizes energéticas do Brasil, e isso é segredo. Eu acho que, assim, eu vejo concorrentes entrando no CAD com abuso de poder econômico ou um abuso de direito do segredo, porque teriam interesse, e eu vejo o CAD dando uma ordem para divulgação. O único problema é como a execuibilidade dessa ordem, né? Porque se é segredo, como alguém vai conseguir cumprir, né? Qual a garantia que eu vou realmente estar dando pulo do gato? Então, é esse o paradoxo, né? Juridicamente, eu vejo, é possível. Eu tenho mecanismos dentro da lei eu tenho um mecanismo do direito econômico junto com a lei de propriedade industrial que permitem essa construção. Eu não sei se ela seria execuível, né? Mas, Átila, achei o exercício extremamente interessante. Bem observado mesmo. Pode falar, Átila. Eu só vou aproveitar, então, para explicar por que essa questão eu acho importante até. Eu estou acompanhando um caso particular de uma empresa, de uma determinada empresa, que inclusive foi a público dizer que tem tecnologias capazes de tratar ou curar COVID, né? Foi a público, foi a uma rádio, né, uma representante desta empresa, foi a rádio pedir apoio e ter acesso a materiais genéticos relacionados ao COVID, porque ela teria uma tecnologia capaz de tratar ou curar a COVID, numa rádio, né? A mesma empresa se diz utilizar do mecanismo de segredo industrial. E a mesma parte, ao mesmo tempo, vaza documentos de sociedade que levam a, né, embora não revele o documento na íntegra, revela um caminho que expõe instrumentos particulares de sociedade. Então, assim, é uma situação completamente horrorosa, caótica, de saúde pública e que talvez tenha passado desapercebida, que envolve direitos de propriedade industrial supostos, né? Porque essa empresa diz ser detentora de patentes. Quando eu vou no sistema de patentes público do NPI, não encontro nenhuma patente registrada em nome dessa empresa que alega ter uma tecnologia capaz de tratar ou curar, por exemplo, o COVID. Então, assim, é uma situação absurda de todo ponto de vista, jurídico, legal, de saúde pública, de todos, errado em todos os sentidos, né? Então, eu acho realmente paradoxal alguém que, especialmente num caso particular, que eu tenho acompanhado, né? Tenho analisado o caso, mas quando você trata de assuntos delicados, sensíveis, como tecnologia médica, tecnologia da saúde, isso é uma afronta ao sistema, né? Então, logicamente, a doutora Cláudia e a doutora Caroline têm muito mais entendimento do que eu desse ponto de vista jurídico legal. Mas até para mim, que sou só um examinador de patentes, fui um examinador de patentes de outra área, para mim é um absurdo. Átila, eu compartilho da perplexidade. Realmente é uma situação muito, muito esquisita. E o sistema jurídico não tem uma solução clara para isso. A única solução em que existiria algum ponto seriam naquelas questões de segredo que, apesar de serem segredo, estão dentro de dados submetidos a uma organização de saúde. Mas daí também eu entro em hipóteses específicas do TRIPS, da própria legislação das questões regulatórias, da Anvisa, etc., que também acho que foge um pouco do nosso específico. Mas aí é um segredo, aspas, né? É um segredo documentado, o que não é bem o caso. Perfeito. E também, Átila, acrescentando a solução jurídica para esse problema fica ainda mais difícil. Por exemplo, alguém colocou ali no chat, seria o caso de levar ao Ministério Público.
ainda que o Ministério Público levasse a um outro órgão ou trouxesse para o judiciário, na relação do particular com a administração pública, vigora aquele princípio da legalidade, ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. E a lei não dá licenciamento compulsório em relação ao segredo industrial, então o particular não estaria, a princípio, obrigado a estar sujeito a um licenciamento compulsório, porque não tem lei obrigando ele. Então, fica difícil até para o outro lado, ou seja o judiciário, seja um outro órgão público, conseguir impor isso, né, ao particular, do ponto de vista jurídico. Sim, como eu não disponho, né, do conhecimento jurídico e legal, eu me equipei juridicamente para levar o caso ao Ministério Público. Então, isso foi levado ao Ministério Público do Estado, imagino que isso suba para o Ministério Público Federal e vá ser observado, pelo menos, pelas partes competentes, né? Eu, assim, como cidadão, eu me vi diante de uma situação que eu mesmo, não sendo polo ativo em qualquer ação, imagino que caiba um exame mais criterioso sobre a questão. Certo. Vou, então, seguir com a última pergunta que estava no chat, que é da Natália Cânova. Doutor Cláudio, quais são os riscos que o senhor vê para a inovação, a segurança jurídica e os direitos de exclusividade, caso o veto presidencial seja derrubado? Eu acho eu acho que quando você tem um pedido de patente, você está fazendo uma troca. Eu acho que você realmente delimita aquilo que você quer entregar em virtude daquilo que você quer manter com você, contigo. Você faz uma análise, a empresa, o inventor, né? É o vício, às vezes, de tratar só com pessoa jurídica, ou mais com pessoa jurídica. Mas o inventor faz uma troca, ele faz uma análise daquilo que já existe, ele faz uma análise da invenção e fala, até aqui eu quero conceder ao Estado, né? Eu vou fazer essa troca. Eu estou divulgando, em troca terei uma garantia de proteção por 20 anos do protocolo. E além da questão do direito, e sendo advogado, a questão do direito de personalidade, de direitos fundamentais, é um direito pessoal, mas é uma troca nessa parte contratual entre o inventor e o Estado. Quando o Estado vai além, eu acho que é claramente um abuso. Então, o ajuste fino da invenção, ou coisas que estão ali, mas eu resolvi não patentear, eu posso inclusive ter deixado como segredo para não é um evergreen, não estou falando de evergreen, mas uma invenção posterior, ou um ajuste, ou algo que não estava mais, que não estava exatamente na minha análise. Então, eu vejo com muita preocupação a permissão, né, dos pontos vetados do projeto de lei. Eu realmente achei abusivo. Eu não entrei no mérito aqui, claro, que não vinha ao caso de entrar artigo por artigo, inciso por inciso, do que foi aprovado, se era bom, se era ruim, o que foi. Eu entendi que o mandato dado para mim foi comentar os PLs em geral, né, não na questão. Mas nesse ponto específico do veto, eu acho que seria extremamente abusivo, seria extremamente prejudicial. Eu já achava, e todos que me conhecem, a questão de análise dos contratos de transferência de tecnologia, quando isso era feito, né, objeto a objeto pelo INPI, eu já achava bastante invasivo, né? Imagina colocar isso já, e não estava em lei nenhuma, imagina colocar isso em texto legal, como ficaria. Para mim seria extremamente abusivo. Obrigada, Cláudio. Seguindo a ordem aqui das mãozinhas, primeiro fala a Patrícia, depois a Ana Carolina e depois a Zaira. Pode falar, Patrícia. Obrigada. Professor, eu achei muito interessante a aula, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não sou da área mesmo, é uma pergunta bem básica, né? No caso das licenças compulsórias, nessa interpretação para patente, eu me pergunto sobre, nesse sentido, exatamente qual é o efeito prático quando se libera uma licença. Pode até usar esse caso das vacinas, né? Porque de alguma forma é previsto a retribuição, vai ser pago, não é uma coisa.
mas você liberar essa licença é por conta de uma agilidade nessas patentes aqui no território nacional? Influencia alguma coisa nessa propriedade intelectual? Ou é mesmo porque você está no meio da emergência, as patentes já têm que estar liberadas para o desenvolvimento tecnológico interno, ou é outra coisa? Porque eu fiquei nessa dúvida, no caso de uma emergência, o impacto entre essa licença compulsória se o pedido da patente ainda não está totalmente aprovado no mercado nacional. Eu fiquei confusa. Se o senhor puder dar um exemplo de algo que seguiu o trâmite normal e explicar essa excepcionalidade da Covid, né, para a gente ter uma ideia no contexto histórico. Patrícia, Obrigada. obrigado. A pergunta é excelente e permite nós entrarmos em umas questões um pouco mais, não vou dizer técnicas, mas um pouco mais práticas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo na questão da AIDS, porque, especialmente no começo da discussão com os fármacos de AIDS, nós estávamos falando de produtos químicos, medicamentos, mas a química fina. Naquele contexto, imagina um medicamento que você tem uma fórmula relativamente simples de execução, né? Já aprovado pela Anvisa, já segura com todos os parâmetros, mas tem uma questão de preço muito alta. Uma licença compulsória ali permitiria para o governo ou para concorrentes licenciar automaticamente e colocar aqueles fármacos, né, aqueles produtos em produção, eu não vou dizer de forma imediata, mas de uma forma muito rápida, porque assumindo que é basicamente uma questão de composto, sem grandes processos, sem grandes tecnologias associadas. Então, nesse ponto, a licença compulsória serviria muito mais do ponto de vista econômico por uma equalização de preço, assumindo que o fornecedor, o titular da patente, pudesse, mas não quisesse abaixar o preço, né? Ele estava exercendo o seu monopólio, não, o seu direito exclusivo, pura e simplesmente. Numa situação atual, em que nós teríamos, assumindo, por exemplo, a questão de biológicos, proteínas, que são compostos muito mais complexos, que não há uma replicação imediata, fácil, eu vejo a licença compulsória quase como uma punição mesmo. Por quê? Porque concorrentes e o governo não conseguiriam, ainda que fosse decretada, replicar imediatamente a tecnologia. Demoraria um tempo de 1, 2 anos, um tempo razoável, para ser assimilado. Isso explica, agora, pulando para o lado do governo, o motivo dos incisos de segredo empresarial. Né? Porque ele fala que não é só patente, não é só fórmula, ele quer todo o resto, porque senão ele não consegue. Claro, eu entendo isso. Então, na prática, via de regra, a licença compulsória é utilizada para fazer um balanceamento econômico pelo governo e aqui no caso, quando não existiria uma capacidade, falando no caso hoje da pandemia, né, da Covid, não existiria uma capacidade de fornecimento. Lembra no comecinho que quando existiriam vacinas para todos, ou curas. Então a ideia seria, se isso é um problema de patente, né, a patente está fora do ar. Na prática não era bem um problema de patente, era um problema de infraestrutura mesmo. Ninguém tinha como produzir aquilo. Eu só quero fazer um parêntese para situações que às vezes não são tão simples assim. Eu vou pegar, eu esqueci o nome do laboratório, mas estou falando daquela droga que curou a hepatite C. Né, que está ainda sendo aplicado. Claro. Exato. Qual que era o laboratório? Era da Gilead, Cláudio. Da Gilead, exato. Exatamente. Qual que é o problema? É uma droga que custou
zilhões, né, para ser desenvolvida. Ela cura completamente, em tese, ela permite a acabar com a doença, trava-língua, desculpem, né? Erradicar a doença totalmente. E depois do último paciente, ela não vai recuperar mais, a Gilead não consegue mais recuperar o investimento. Então, você não consegue traduzir sempre em números, porque se alguém tem uma solução que permite completamente eliminar o problema, se ela tiver uma licença compulsória, ela vai à falência, porque ela não vai conseguir cobrar de mais ninguém, porque depois do último paciente, zera ali. É só alguns paradoxos e algumas situações que são interessantes para dizer que a análise econômica, às vezes, tem que ir um pouco além. Patrícia, espero ter atendido. Sim, muito obrigada. Ana Carolina, pode perguntar. Ana Carolina, que foi nossa palestrante ontem, que foi brilhante. Oi, Cláudia, tudo bem? Muito bom te ver, te ouvir. Enfim, eu acho que a gente pensa um pouco parecido em algumas coisas, mas são complicômetros, eu acho, da nossa matéria, que são fascinantes, porque foi muito bom te ouvir dizendo, olha, as patentes não foram pensadas só para o setor de saúde, e a gente sabe da intersecção, e a gente sabe da questão de direitos fundamentais, saúde, mas tem um sistema de IPI que está ali, né? Então, o que eu queria te ouvir um pouco, até lendo os comentários, que eu acho que faz um link com a palestra de hoje de manhã, o papel da suficiência descritiva de uma patente nesse contexto de licenciamento compulsório, ou seja, existe essa necessidade de ter uma suficiência descritiva num texto de patente para que você permita uma replicação independente de licença compulsória, mas quando chegar na hora do domínio público, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e a segunda coisa que eu queria te ouvir, na linha, um pouco você já trocou, mas, assim, a gente está falando de uma troca. Eu peço uma patente se eu quiser, né? Se eu não quiser, eu não peço a patente. E aí a pergunta é, se você não cria muitos senões nesse contexto de pedir patentes, se você acaba, na verdade, desincentivando ou criando muitas incertezas, e são sistemas territoriais nacionais, então, além de tudo, tem isso, você vai ter interpretações nacionais, mas o conhecimento ele é global, então, assim, será que se você não cria muitos senões nas legislações, você acaba, de fato, a não incentivar o segredo mais do que o pedido de patente, que no fim da linha tem um viés, o fim da patente é o domínio público? Então, eu queria te ouvir sobre essas duas questões, assim, a suficiência descritiva e sobre o desequilíbrio da legislação que pode servir como um tiro no pé para, eventualmente, as pessoas considerarem se vai pedir a patente, se quer entrar num contrato com o Estado ou não. Tá. Obrigado, excelente questão. E realmente, quando a gente começa a discutir, e quando nós vamos avançando, como eu disse, falar só dos PLs era muito simples, né? O tema é muito mais interessante e muito mais aberto do que isso. Eu queria ver essa discussão no Congresso, mas eu acho que eles não, o pessoal ali não consegue chegar lá, entendeu? É difícil, né? Quando você vê que a base dos PLs mesmo é muito limitada, né? Para não usar outros adjetivos, né? Mas eu acredito, primeiro, eu acredito na suficiência descritiva, sim. Eu acho que a partir do momento que há a opção pelo direito da patente, você tem que ter um mínimo de suficiência descritiva, né? Você não precisa entrar em todos os detalhes, relembrando aquela do Reduction to Practice, lá do começo do sistema americano, né? Você não precisa encher uma sala de carruagens e ferramentas e invenções para ter uma patente, né? Eu acho que não precisa chegar lá. Mas tem que ter um mínimo de suficiência descritiva, sim, que permita a troca, né? Você tem que ter essa troca, você tem que ter esse contrato, ainda que você tenha outros direitos fundamentais envolvidos, essa base contratual do sistema de patente, ela está presente. Agora, voltando à questão de avanço tecnológico e do meu envelhecimento dentro da profissão. Quando eu comecei na área, a gente dava alguns exemplos, falava, não,
composição química é quase impossível a engenharia reversa. Não, hoje já não é. Né? Então, com o avanço tecnológico, a questão da engenharia reversa, ela vai matando o segredo empresarial, ela vai obrigando as empresas a se socorrerem em regimes, em institutos de proteção formal. E daí não é só patente, eu posso ir para topografia de ciclo integrado, eu posso ir para cultivar, dependendo da área, né, eu tenho que me socorrer para um outro direito de exclusividade. Por quê? Porque com o avanço tecnológico vai ficando cada vez mais fácil o acesso à tecnologia, independentemente do que está escrito no relatório descritivo. Né? Então, eu vejo o segredo empresarial diminuindo pelo próprio avanço tecnológico. Então, são poucas áreas. E qual que é o último bastião, hoje em dia, do segredo empresarial? É o processo. Né? Quase todo o resto você não consegue mais manter em segredo. Você consegue manter o processo em segredo desde que ele esteja dentro de um edifício fechado. Relembrando que é uma brincadeira que eu sempre faço também quando estou dando aula, que é o problema do segredo empresarial é que todo dia ele vai para casa às 6 horas da tarde. Né? Então, isso, o componente humano é muito difícil. Né? Eu não sei se já tinha entendido, Norima, porque a pergunta era tão grande, tão boa, e toca em tantos pontos delicados que... E teve uma reportagem muito interessante, né, também, assim, de quem são as pessoas que estão por trás da vacina, enfim, assim, porque é isso no fim, né? No fim a gente está falando de pessoas, de mentes, envolvidas em processos industriais em grande escala, menor escala, etc. E aí eu acho que é aquela hora, a gente ainda vai chegar numa intersecção muito séria entre direito do trabalho e propriedade intelectual. Entendeu? Como que a gente garante aquela pessoa... Sim, está devendo ainda, a nossa legislação está muito atrás ainda nesse ponto. Sim. Obrigada, Cláudia. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Vou dar a palavra para a Letícia Galeazzi, que estava ali esperando. Olá, as aulas foram excelentes. E a minha pergunta é para depois da licença compulsória, né? Então, o que acontece? Né? A gente vê um pouquinho da parte da economia, e aí você tem a licença compulsória e você começa a produzir os produtos no país. E aí a minha pergunta vem nesse sentido. Eu passo a ser concorrente, isso também acontece na própria transferência de tecnologia, eu passo a ser concorrente internacional da própria empresa a qual eu fiz licença compulsória, ou da própria empresa a qual eu fiz transferência de tecnologia. Então, assim, isso para mim não é um assunto que as pessoas discutem muito, que é a questão do pós. A gente vê, vamos fazer, mas o que eu percebo, né, até mesmo em 2009, aconteceu um fato que foi extremamente noticiado, que o Brasil tinha estava fazendo uma exportação de um medicamento para Roterdã, para a Holanda, só que essa patente estava em vigor na Holanda. Então, esse medicamento ele não poderia nem passar, nem desembarcar na Holanda. Então, assim, esse impasse, essa questão de como que isso vai decorrer para uma parte econômica, eu não vejo esse tipo de discussão. E aí eu queria saber, assim, né, de como você discutiria esse assunto o pós, né? O pós, como é que isso vai acontecer? Letícia, a questão também importante e deixa eu tocar num ponto que eu posso ter deixado escapar assim, de forma mais incisiva, que é a territorialidade mesmo. Né? A licença compulsória, a grande amarra, especialmente na Convenção de Paris e em TRIPS, é territorial. Por isso que Doha foi tão sensível assim, né? E tem aquele 71A agora que ainda é muito tímido, né? Fala, pode ser exportado
eu tenho que falar em emergências ou tratado, com autorização de um tratado internacional. Por quê? Porque a amarra da licença compulsória é para o território nacional. Em tese, se você saiu daí, o risco seria muito grande. A probabilidade, claro, se você sair para um território que não tem patente, no harm done. Mas se você sair de um produto feito no âmbito de uma licença compulsória, com a patente em vigor, claramente você vai ter problema. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E futuramente você não teria? Porque, assim, foi criado durante a licença, vai passar o decorrer dessa licença. É porque a minha questão também vem essa, porque você fez num momento onde a empresa teria todo o know-how, enfim, para proteger. Então, a partir do momento você vai ganhando experiência, vai ganhando, enfim. E aí, a partir do momento que ela chega em domínio público, você tem uma expertise, uma produtividade muito maior do que os outros, digamos assim. Então, assim, eu queria saber como é que isso é discutido dentro da, não sei, Não, se é o OMC ou não. Não, mas daí pela própria lógica do sistema, qual que era o grande, digamos assim, o grande ponto fora da curva no sistema internacional? Era o parágrafo único nosso que dava um tempo maior dentro do sistema. Porque pensa na lógica, vamos lá, geralmente se começa em Europa, Japão, Estados Unidos, e depois chega aqui, ainda que você tenha uma proteção maior aqui hoje em dia, são meses, né? Assim, um ano no máximo, hoje em dia, né? Antigamente, claro, antes da ADI, você tinha uma distorção grande quanto a isso. Nesse ponto, se você tiver uma licença compulsória até o fim do prazo da patente, expirou, seria uma hipótese muito rara você ter uma patente ainda vigente em outro país. Assumindo também que essa patente, que a licença compulsória dure durante todo o termo, que não é obrigatório durar. Ela pode ficar limitada, aliás, deveria ficar limitada nas situações que gatilharam, né, que ela proporcionaram aquela licença. Então, ela é sempre temporária. Mas assumindo, na tua questão, foi uma licença grande, que ela foi até o término da patente, e depois o licenciado tem essa tecnologia, eu vejo que muito provavelmente ele continuaria a utilizar essa tecnologia, porque as patentes da família já devem ter entrado em domínio público em quase todos os países. É uma questão mais prática mesmo do que teórica. E aí a outra pergunta seria a questão da própria transferência de tecnologia, né? Porque a minha inquietação no momento, hoje, é porque leva-se muito tempo para fazer uma transferência de fato, para você ter grande produtividade, ter realmente um mercado ao qual você consiga produzir total para todo o país, pelo menos no nosso país, que é um país continental, é muito difícil. Então, os acordos, normalmente eles vão tendo muitos apêndices, né? Então, assim, nós temos casos de patentes de transferência que duram 10 anos, 15 anos, e durante todo esse processo, os acordos, você tem que obrigatoriamente comprar todo o medicamento ou tudo da pessoa que está te oferecendo. E aí vem a minha pergunta, né? Dentro da própria organização e da parte de legislação, quem cuida desse acordo, né? Porque para a empresa não é interessante, que está oferecendo a transferência de tecnologia, para ela não é interessante eu dar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido possível eu transmitir a minha tecnologia, mais rápido ela vai me tornar um concorrente meu. E enquanto eu estiver fazendo a transferência, ela obrigatoriamente tem que comprar do fornecedor. Então, a minha pergunta é quem, né, mede essa questão de quanto tempo isso tem que acontecer, ou quem está fiscalizando, porque a gente sabe que pela própria OMC e pelo OMP é obrigatório não, existe uma cláusula, né, no próprio TRIPS, que os países em desenvolvimento eles teriam essa necessidade, uma obrigatoriedade, né, legal de fazer a transferência. Então, a minha pergunta hoje é essa, assim, quem monitoraria? Letícia, acho que ninguém. Eu sou um pouco até crítico do sistema. Ele funciona muito como um instrumento de pressão. Na prática, sendo muito sincero,
a licença compulsória ela não é uma chave que você consegue virar e automaticamente está produzindo no dia seguinte. E o motivo pelo qual você tem a transferência de tecnologia naqueles incisos que foram vetados é justamente esse. É uma tentativa de forçar ainda mais, ilegalmente. Eu concordo com o veto, diga-se de passagem. Né? Concordo de forma... Mas não há uma instituição que realmente controle isso. No limite, agora eu vou voltar para a Convenção da União de Paris. A licença compulsória não funcionou, você continua com o problema de mercado. Você tem a caducidade da patente, você tem a desapropriação da patente, né? Você tem outros mecanismos jurídicos que permitiriam tolher o direito do titular, assim, de uma forma. Agora, para a tua pergunta, isso resolve o problema de mercado? Não resolve o problema de mercado. Você sempre vai ter essa questão. E por isso que até o Gabriel Leonardo, que várias vezes ele comenta isso, a negociação nessas situações é muito mais eficaz do que usar esses mecanismos jurídicos, porque você consegue realmente atender o mercado, talvez não da forma ideal, mas de uma forma realmente mais rápida. Obrigada, viu, professor? Chegamos ao fim, então, porque já são 12:05. Acho que todos esclareceram as suas dúvidas. Muitíssimo obrigada, Cláudio, pelos seus Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Foi maravilhoso, a gente recebeu vários elogios aqui. O dia amanhã foi muito produtivo, começamos com a Núbia, é um privilégio conseguir conversar com o examinador de patentes, dialogar, né? E fechamos com você também com chaves de ouro, então muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço a todos que participaram, que dialogaram, tornaram a conversa muito diversificada, com vários pontos de vista. Um bom almoço para todos, um bom dia e nos vemos amanhã, 9 horas. Bom curso a todos. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, até amanhã. Tchau, até amanhã. Amanhã às 9, tá? Tchau, até amanhã. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Núbia. Obrigada, Caroline. Tchau, Isabela. Tchau, até amanhã.